Bom dia, meus amados do Facebook e também meus amados do YouTube. Chegou o momento de nós se reunirmos na mesa de Cristo e saciarmos deste pão que vai nos alimentar neste momento. Amém, meus amados? E você está convidado para sentar no seu sofá ou aí mesmo no Monte das Cobertas, onde você está, né? Talvez você não se levantou ainda, mas vamos ouvir a palavra de Deus. Amém, meus amados? E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like nesse vídeo, para que esse vídeo ele chegue ao alcance de outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira. Que só quem não tem compromisso com homens, que é assalariado, pode pregar. Os que são assalariados não podem pregar, porque a palavra vai contra eles, né? Então, meus amados, sejam bem-vindos, compartilhem, se inscreva nesse canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, dê um like nesse canal, ative o sininho para quando eu postar outros vídeos, você seja notificado. Então, meus amados, nós temos um título hoje para que nós venha aprofundar nele. O poder da palavra em graça. Este é o título, é o tema do nosso estudo hoje. O poder da palavra em graça. Esse é o nosso estudo. Eu quero ser breve, porque hoje eu preciso cantar também, pregar cantando. Meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Sejam todos bem-vindos. Meus amados, não tem como ficar falando o nome de todos vocês aqui, porque vai me tirar do raciocínio. Então, meus amados, já vou logo avisando, sejam bem-vindos, se inscrevam nesse canal, dê um like nesse canal, né, para esse canal crescer. E vamos aprofundar neste estudo, e assim nós vamos se alimentar, né, da palavra, conhecer quem é o nosso Deus, que o sistema religioso não conhece, e saber quem somos nós. Nós vamos conhecer. Amém? Então abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 32. Versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. A palavra da sua graça, que tem poder, né? Que tem poder para vos edificar e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Essa palavra ela tem poder para dar herança entre todos os que são santificados. Meus amados, essa palavra que tem poder, a palavra do Evangelho de Cristo. Porque muitas das vezes, o pastor convoca você para ir para a igreja, chamar da igreja, para ouvir a palavra do Evangelho, não pregar a palavra, mas que palavra? Que palavra? Às vezes convida a falar para a palavra do Evangelho, mas abre lá abre em Isaías, abre em Ezequiel, abre em Jeremias, né? Palavras da antiga aliança, palavras que venceram, não serve mais para nós cristãos. O cristão, ele tem que se alimentar desta palavra, a palavra que tem poder,
A palavra que tem poder é o Evangelho de Cristo e nenhuma outra palavra. Amém, meus amados? É como está escrito: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, não é a palavra da lei, não é a palavra do Velho Testamento. O Velho Testamento não era graça. Então, e não só o Velho Testamento não era graça, como a palavra do Velho Testamento não era dirigida a mim nem a você. A palavra do Velho Testamento era dirigida aos judeus. E a igreja, ela tem que saber separar isso daí. A palavra que foi dirigida aos judeus e a palavra que foi dirigida aos gentios. E a palavra que foi dirigida aos gentios foi esse evangelho. O evangelho de Cristo. O evangelho que se resume de Romanos a Hebreus. Saiu fora desse evangelho, não tem poder. Goste você que não gosta, né? Talvez você é um pregador da lei, com certeza você vai discordar, mas você não vai discordar, você não está discordando de mim, você está discordando da palavra, que ela está dizendo aqui, a palavra que tem poder, né? Tem poder para vos edificar. Então, fora desse evangelho, você não é edificado. Você ouve uns blá 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 por aí, né? Você não é edificado. Se você fosse edificado, tanto é verdade como você, hoje, por exemplo, no dia de hoje, estão fazendo Páscoa por aí, que não é ceia, é Páscoa. Para que ele faz Páscoa? Ceia, né? Que é a chamada ceia. Para ter comunhão com Deus. Se tivesse comunhão com Deus, se pão que suco lhe desse comunhão com Deus, e se pão e que suco te trouxesse poder, no outro domingo, no outro mês, você não precisava comer. Você já tinha comido. Porque é esta palavra que nos traz poder, não é pão, não é suco. Meus amados, e para nós continuar, você adianta só um pouquinho, nós estamos nesse mesmo livro, estamos no capítulo 20, vá até o capítulo 26. Capítulo 26, versículo 25 ao 27. Vamos começar do 24. Versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, né? Essa palavra aqui, você vê como é bom a gente conhecer a palavra de Deus, né? Porque muitos, tanto dentro de uma chamada igreja, tanto nessas redes sociais, as pessoas põem um versículo isolado da palavra da Bíblia, seja até mesmo do Evangelho, mas um versículo isolado, né? Um versículo sem texto, sem contexto. Então, quando você põe um versículo isolado, seja do Velho Testamento, seja do Novo, um versículo sem texto, sem contexto, ele vira um pretexto. Então, é um versículo isolado que não te traz entendimento da palavra. Você vê, nós vamos começar aqui do 26, nós vamos começar aqui do 24, mas os textos estão para trás aqui, ó. Porque, se eu te explicar de onde vem essa palavra aqui, ó. Dizendo ele estas coisas em sua defesa. Então, o que é que Paulo está escrevendo aqui? O que é que Paulo está se expressando aqui? Que quando Paulo saiu para prender a igreja, né? Foi na perseguição da igreja, dos apóstolos, e chegando em Damasco, aconteceu o que você sabe. Ele foi tomado pelo Espírito. Perdão, aí tem um sujeito aqui ligando aqui, só um momento. Ô, minha graça.
Então, perdão aí, uma fica ligando essa hora. Ele foi tomado, se ele insistir de novo, vou bloqueá-lo. Ele foi tomado pelo Espírito, né? Uma luz inacessante, que ele não viu, ele viu a luz, ele não viu uma pessoa. E ele estava explicando isso aqui para o governador Festo. Então você vê que a palavra vem lá de trás. Agora você já entendeu porque vamos começar do 24, vamos começar a dar explicação do que Paulo estava se explicando para o governador Festo. Aí ele começa a explicar aqui, explicando o que aconteceu lá em Damasco. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? Estás louco? O cara que saiu para aprender em outra língua voltou preso, praticamente, né? Que o cara saiu para aprender a igreja, os apóstolos, e voltou convertido. Festo diz: não, tu tá louco, cara. Tu tá louco. Tu enlouqueceu. Você perdeu o seu sentido. Mas não foi que Paulo perdeu o sentido. Foi que o poder da palavra fez ele se converter, né? Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Meus amados, perdão, é que eu confundi aqui os versículos. Nós pegando o 24, né? Mas não era isso que eu queria ler. Eu estava meio desconfiado aqui que a palavra, ela não está se encaixando no que eu quero pregar. Capítulo 26, mas o versículo é 15. Amém? Desculpa. É 15. Vou começar do 15. Agora sim, ele vai falar do assunto, vai entrar o assunto, né? Então eu perguntei, é isso que eu quero pregar para vocês, né? Que foi do encontro de Paulo lá em Damasco, onde ele teve um encontro com o Espírito, não foi ninguém, não foi Jesus no seu corpo. Para Pedro, para João e Tiago, Jesus apareceu no seu corpo, né? Depois da ressurreição, mas apareceu no seu corpo. Para Paulo, não. Para Paulo, ele apareceu uma luz inacessante, porque Deus é a luz. Então, aí nós chegamos ao conhecimento da palavra. É assim que nós tomamos conhecimento da palavra. Eu quero que você preste bem atenção à diferença que faz. Quando Jesus se apareceu no seu corpo para Pedro, para Tiago e para João e para os outros que estavam ao seu lado. Sempre que eu comento desses três, porque são os cabeça, né? Eram as colunas, eram os três. Como também no Evangelho tem Paulo, tem Silas e tem Barnabé. Eram as colunas do Evangelho. Por isso que eu comento dos três. Mas tinha mais pessoas, né? Então, veja aqui a diferença que faz. Para o Pedro, para Tiago e para João e os outros apóstolos, é lógico, Jesus apareceu no seu corpo. O corpo de Jesus, na sua carne, Deus é espírito. Então você vê que não foi Deus, olhando fisicamente, não foi Deus que apareceu para Pedro, para Tiago e para João. Foi Jesus na sua carne. E Jesus de Nazaré, nós pelo menos que temos entendimento da graça de Cristo, nós sabemos que Jesus de Nazaré não era Deus, era carne. Deus, ele é espírito.
Então, é essa a diferença que eu quero que você entenda. E para Paulo, ele não apareceu em corpo, ele apareceu numa luz inacessante, ou seja, o próprio Deus, que apareceu para Paulo. E aí começou aqui, né? O homem que saiu para aprender se tornou-se um presidiário. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Vamos voltar ao 14. E caindo todos nós, foi quando a luz antes da seta, começar a dar luz aqui, começar do 13. Ao meio-dia, o rei, indo eu, é que Paulo está se explicando ao rei Festo, né? Aqui. É uma explicação longa, por isso nós não vai chegar no 24. Eu vi que nós estávamos muito adiantados. Né? Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz do céu, no céu, né? Vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol. Esse foi quem apareceu para Paulo. Não foi um corpo, foi o próprio Deus. Mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo. Então a luz que brilhou para Paulo, brilhou para todos que estavam com Paulo. Mas teve um detalhe: a voz que falava, só Paulo ouviu. Os outros não ouviram. Ouviram a luz, mas a luz falou com Paulo, só Paulo ouviu. Né? Ao redor de mim e dos que iam comigo. 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em línguas, o quê? Labassunga na bacia, siricanta lá na lama. Foi essa voz que apareceu para Paulo, como se faz dentro dessas igrejas por aí. Eles enrolam a língua e dizem que Deus está falando? Não. Quando Deus quer falar com a pessoa, ele fala na língua que a pessoa entenda. Porque Paulo aqui, apesar que Paulo, ele entendia de várias línguas, mas Deus apareceu para Paulo na língua materna, na língua hebraica, da qual era Paulo. Então, Deus, quando quer falar com você, fala na sua língua. Se você é português, você fala em português. Se você é japonês, fala em japonês. Deus não usa língua, esse negócio de língua de anjo não existe. Em língua hebraica: Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. 15. Então eu perguntei, Paulo está falando isso aqui para Festo, né, se explicando por que ele não prendeu ninguém. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Você vê, mas não foi no corpo. Quem foi? O Jesus que estava dentro dele, o Espírito que estava em Jesus. Para Pedro, para Tiago, para João, quem apareceu? O corpo. Para Paulo, quem apareceu? O Espírito. Em uma luz inacessante. Essa é a diferença, que faz, é tudo que faz diferença. Isso é que faz toda a diferença. É você conhecer o que é corpo, o que é espírito. A igreja não conhece. A igreja não sabe discernir o que é isso. O que é corpo, o que é espírito. Né? Está escrito: o Senhor é o Espírito. Não é Jesus de Nazaré. Eu sou Jesus a quem tu persegue. 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Então, por isso eu te apareci.
vírgula, ele vai contar porque que ele apareceu. Por isso que eu apareci, para te constituir ministro. Olha, o homem que perseguia a igreja, agora ele vai virar ministro de Deus. Para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, desde já, o Cristo ressuscitado que apareceu para Paulo, já falou, você está vendo essa glória agora, o que eu estou falando contigo, e já vou te avisar, vou te aparecer outras vezes. Vai ser necessário aparecer para ti outras vezes. Né? Pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te do povo e dos gentios. Certamente é dos gentios que não tinha sido convertido ainda. Apesar, meus amados, vamos entender a palavra. Nós temos que analisar a palavra, ler e analisar. Que esse é o grande problema que acontece com os pregadores por aí. Né? Ele lê e não analisa a palavra. Veja bem, 17 aqui, ó. Livrando-te do povo e dos gentios. Você vê que Paulo, que é um perseguidor, prendia todo mundo, mandava prender, mandava açoitar. E ele está dizendo aqui, dos gentios, por quê? Ninguém ia crer nele. Nessa conversão dele, ninguém ia crer. Como é que pode, num instantemente, a pessoa pode modificar tanto? Mas não é porque Paulo quis mudar. É porque Deus mudou, Deus mostrou para ele quem realmente era ele. Ele era um escolhido de Deus. Não importa o que ele tinha feito para trás, no passado. O que importa é que ele ia fazer daquele instante para diante. Então, o Espírito está dizendo, livrando-te do povo que não vão acreditar nesse convertimento seu, né? Livrando-se do povo e dos gentios, né? Para os quais eu te envio, ó, te livrando do povo e dos gentios, né? Para os quais eu vou te enviar. Eles não vão acreditar em você, mas eu estou contigo. Do qual eu te envio. 18. Para lhe abrir os olhos. Ó. Para abrires os olhos. Para lhes abrir os olhos. E os converteres das trevas, do que eles viviam, para a luz, e da potestade de Satanás, que esse nome aqui não é um ser de treva, isso aqui é um adjetivo contra, né? Qualquer assunto que está contra, isso é Satanás, porque com a tradução, o nosso amado aqui que traduziu a palavra, ele fez questão de deixar esse nome Satanás, porque esse nome Satanás, ele põe medo, e se não pôr medo, ninguém fica no lugar chamado igreja, chamando ele de ladrão e tudo. Vocês são ladrão, vocês estão roubando a Deus. Se não der o Deus, vocês estão roubando a Deus. Se não for com o nome, se não for com Satanás, isso aqui, ninguém fica lá. Mas o nome Satanás, do grego, quer dizer um adjetivo contrário. Como Jesus falou com Pedro. Jesus falando que ia para Jerusalém, convinha que ele fosse para Jerusalém e lá fosse morto. E Pedro estava ao contrário dessa ideia de Jesus. E Jesus falou, sai Satanás, por quê? Estava com um assunto contra, ao contrário. Para Deus, converter de Satanás para Deus, ó. Você vê? Então o povo estava convertido a Satanás. Não era, o povo estava o quê? De que esse povo vivia? Da lei. Então eu vou converter o quê? Da lei que é contra o Evangelho. A lei é contra o Evangelho. Por isso que ninguém que prega a lei, que prega ou recebe, né? Pregamentos da lei, esses não têm o entendimento do Evangelho de Cristo. Porque eles estão ao contrário.
Então como é que eu vou poder entender do Evangelho de Cristo e entender da lei da mesma forma? Não tem que entender do Evangelho. A lei, quem está na lei, está impedido de entender o que é o Evangelho de Cristo. Por isso que eles não sabem diferenciar o que é carne e o que é espírito. Daqui, para abrir os olhos, está com os olhos fechados, não é olho, é abrir o que? Entendimento. Abrir os olhos e os converteres das trevas, que era da lei, a lei era um ministério de treva e de morte, né? Converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Essa potestade, quem pregava a lei? Os homens, sacerdotes, nessa época aqui, né? Sacerdotes, Pedro, Tiago, João. Então tem isso aqui, para Deus, a fim de que receba eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Então, meus amados, se a igreja diz que tem pecado, por quê? Não se converteram. Não se converteram. Né? Então, eles precisam que se converter, sair da lei. Mas como que o povo, a igreja vai se converter se eles não saem da lei? A pregação que pregam para eles é lei. Manda a igreja fazer campanha de libertação, e vem campanha de libertação de segunda a sábado, e campanha de libertação, nunca se liberta. Por quê? Porque eles nunca param de pregar a lei para eles. Parou de pregar a lei, libertou. Então liberto. Esse é o problema, né? Que são santificados pela fé em mim. É pela fé, não é por jejum, não é por suco, não é por pão. Pela fé em mim. Bem, e para nós continuarmos, abra sua Bíblia em Romanos. Ixi, como é que não? É isso mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O que é que eu fiz? Não, Romanos capítulo 16, perdão. Hoje eu estou meio coisado. Romanos capítulo 16, versículo do 25 ao 27. 25. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o seu evangelho, não é segundo a lei de Moisés, é segundo o seu evangelho. E qual era o evangelho de Cristo? O que foi dado a Paulo. O que foi dado a Paulo. Foi isso. Foi imprimido na mente de Paulo. E Paulo, voltando, começou a escrever em papel. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o seu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Veja só, a palavra você vê no tempo de Moisés, né? Foi Moisés que começou a escrever a Torá, né? O povo disse que é evangelho, mas aqui está falando não é, pode ser evangelho, nós podemos até considerar ser evangelho, mas não de Cristo. E a palavra está falando aqui do evangelho de Cristo ou de Moisés? De Cristo, que foi dado a Paulo. Evangelho esse que a palavra está dizendo aqui, ó, vamos ler, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então esse evangelho já existia, sim, mas estava guardado. Passou por Moisés, passou por Elias, passou por Josué,
passou por Eliseu, vários profetas, Jeremias, né? Passou por Tiago, passou até por Pedro, passou por João, e não foi revelado, não foi dado para eles, não foi revelado a eles. Foi revelado a quem? A Paulo. O evangelho que estava em silêncio. Mas a questão é, infelizmente, esse evangelho, ele continua silenciado dentro das chamadas igrejas. É evangelho que não se prega para a igreja. Um evangelho que continua escondido. A igreja não pode ouvir esse evangelho, porque se ela ouve o evangelho, se liberta. Enquanto estiver na lei, estão cativa. Saiu da lei, estão liberta. Essa é a diferença. E é nisso que eu tento levar, é esta palavra que eu tento levar para você, que diz que é um cristão, né? Mas está na lei. Você precisa ser libertado, resgatado, né? Esse evangelho que estava em silêncio desde tempos eternos. Um evangelho que já existia, mas estava o quê? Silenciado. Mas hoje Cristo tem levantado homens de fé, corajosos, né? Disposto a dar voz a esse evangelho dele. 26. Que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Por meio das escrituras proféticas. Meus amados, por que por meio das escrituras proféticas? Mas é só você ir lá na Torá, no Velho Testamento, e ver o que diziam os profetas. O que eles diziam? Que ia vir o Messias. E o Messias chegou. O problema é que o povo não tem o entendimento do Evangelho que não foi entregue para ele, e nem tem o entendimento da Escritura. Porque é isso que a Escritura falava, da vinda do Messias. E quando esse Messias viesse, era o fim. O fim de quê? Das religiões físicas, de sacrifício, de dízimo, de jejum. Era o fim daquilo ali. É isso que as Escrituras mostram. É isso que os profetas pregavam. Por isso que aqui está dizendo aqui, ó, por meio das Escrituras dos profetas. Mas eles não entendem nada. Nem do Evangelho, que eles não têm a permissão para entender, e nem das Escrituras. Porque era isso, é só você ler, que você vai entender o que era que os profetas pregavam, falavam. O que era que as Escrituras mostravam, o fim, que ia vir o fim, e o fim. Porque as Escrituras, a lei Torá, a Torá, que Moisés escreveu, era para trazer aquele povo até o Messias. Só chegou o Messias, para que serve isso aqui mais? Não serve para nada, já me trouxe, eu estou em São Paulo, eu moro aqui numa cidade metropolitana de São Paulo. Eu estou lá em São Paulo, pego uma condução, aquela condução é para me trazer aqui, está me trazendo aqui na minha morada. Eu chego aqui, me serve, para que me serve aquela condução? Não, pode ir embora. Mas o povo não entende. As profecias, segundo o mandamento do Deus eterno, né? Segundo o mandamento do Deus eterno, pois as Escrituras eram o elo para entregar ao Messias. O elo para entregar ao Messias. O mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações ao Deus único. Olha a palavra-chave, ao Deus único. Como é que por aí dentro dessas chamadas igrejas, então, vamos orar,
Senhor, meu Pai, estou orando agora em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então são três. Aqui está dizendo que é um só. Meus amados, é que eles não entendem que Deus é único. Não existe três deuses, só existe um. Né? O que eles precisam entender é que esse único Deus, ele já se manifestou de três formas. Se manifestou como Pai, na pessoa de Melquisedeque, e se manifestou como Filho, na pessoa de Jesus de Nazaré. E está, não vai se manifestar mais, está manifestado nas nossas pessoas, em mim, em você, que está ouvindo esta palavra. Se você crê, é lógico. Se você não crê. Então, não é que existe três deuses, existe um único Deus que já se manifestou de três formas. Não existe três deuses. Existem três manifestações. O único Deus sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, por meio do corpo, né? Por meio, era aquele corpo que estava naquela terra, com esse objetivo: cumprir a lei que ninguém cumpria, a carne tinha que cumprir, quem tinha que cumprir a lei era a carne, não era o espírito, era a carne. A lei não foi dada para Deus. Se o Deus tivesse que cumprir a lei, então Deus não precisava de Jesus de Nazaré. Mas quem precisava cumprir a lei? A carne. Então ele teve que arrumar um corpo, teve que arrumar uma carne para cumprir a lei de Moisés, para então vir um fim. Porque o fim só podia ser vindo quando se cumprisse a lei. Da lei não podia passar nem um tio. É isso que os profetas pregavam, que da lei não podia passar nem um tio que não fosse cumprida. Aí, como o povo de Israel não cumpriram, aí foi obrigado Deus se revestir num corpo e vir cumprir a lei. Mas quem cumpriu a lei? O corpo. Por fé, entre todas as nações. E Deus único e sábio está dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora sim. Pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus amados, é isso que nós precisamos entender. Aí, agora sim, nós vamos para Romanos, capítulo 1. Romanos, aí estamos no capítulo 16. Volta até o capítulo 1. Por isso que eu estava no concluído aqui. É que nós temos uma passagem no versículo 1, no capítulo 1. Então, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim, ó. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo pregando aos Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ele vai dizer o porquê que ele não se envergonha, né? Ele não tem vergonha do Evangelho de Cristo. Porque Por quê? Por que, Paulo, tu não tem vergonha do Evangelho de Cristo? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Quem é o poder de Deus? O Evangelho, a palavra dele. No qual esse universo, a terra e os céus, tudo que neles existe, qual é o fundamento, o que sustenta essa terra, o que sustenta os céus? Aonde eles estão firmados? Numa viga de concreto, com ferro de 2 polegadas? Não. Os céus e a terra estão firmados na palavra. Então, a palavra de Deus é o poder dele. E aqui nós estamos aqui em quem? Na palavra de Deus. No poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Não é a lei de Moisés.
É o poder de Deus. Né? É o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, né? E também do grego. Esse grego aqui tanto faz, eu já falei, já estou cansado de falar, né? Não sendo judeus, é gentio. Grego para os judeus era gentio, né? Não importa a nação, não sendo judeu, é gentio. Também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, se eu estou no Velho Testamento, eu não tenho justiça. E nem é dado a minha revelação. Porque lá no Velho Testamento não tem justiça, não tem revelação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, meus amados? Você recebe esta palavra? Porque eu recebo esta palavra. E lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 3 ao 6, diz assim, ó, então, entrando em um barco, Jesus de Nazaré, né, entrou num barco. Entrando em um barco, que era o de Simão, que era de Pedro, né, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, né? Para você que não lê Bíblia, eu tenho uma ouvinte que ela disse que ela não tem Bíblia porque ela não sabe ler, né? Porque ela não pode comprar. Então, meu amado, aqui está se falando da pescaria que Pedro, que era um pescador, e seus irmãos, tinham várias outras pessoas, do apóstolo que era pescador, quase todos os apóstolos da Bíblia que era pescador. Então eles saíram para pescar de noite e não pegaram nada, né? Então é disso aqui que a palavra vai falar. Simão pediu para que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Jesus entrou no barco de Pedro e se afastou da praia e começou a falar, para pregar, né? Começou a falar. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, né? Começou, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Meus amados, aí uma pergunta que não quer se calar. Jesus de Nazaré, ele era pescador? Ele não era pescador. Jesus de Nazaré ele podia entender o que de madeira. Ele podia até saber fazer barco, porque ele entendia de madeira, porque o seu pai, não era que Jesus de Nazaré, muitos pregadores dizem que Jesus de Nazaré era carpinteiro. Jesus de Nazaré não era carpinteiro. E o pai dele, segundo a carne, né? José que era carpinteiro. Então, nas horas vagas, quando ele não andava pelo mundo pregando, ele ajudava o pai, mas o verdadeiro carpinteiro era o pai, não era Jesus de Nazaré. Então Jesus ele podia muito bem entender de alguma coisa de madeira, mas de pescaria ele não entendia nada. E mandou que Pedro afastasse e jogasse a rede. E se nós for falar isso aqui, se eu sair falar para uma pessoa, um pescador, o que é que ele vai me responder? Eu que sou pescador, tu não é pescador. Eu entendo de pescaria.
Eu sei onde é que o peixe está, eu sei onde é que não tem peixe. Eu sei como lançar a rede. E como é que tu vai querer dar opinião para mim, que sou eu o pescador, não é você? Mas não foi isso que Pedro falou. Pedro simplesmente obedeceu. Né? Disse, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. 5. Respondeu Simão, mestre. Mas ele afastou, mas ele ainda replicou um pouquinho, né? Agora que eu estou vendo. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, é uma passagem que nós vemos aqui, que os sábios, né, qual é o entendimento que eu trago disso aqui? É que os sábios estudiosos que fizeram teologia, eles querem falam para a igreja o que eles querem. Eles não têm um entendimento que para pregar esta palavra, o Evangelho de Cristo, eu não tenho que aprender com o homem, eu tenho que aprender com quem? Com o Espírito Santo. É Ele que tem nos ensinado. Então, meus amados, não adianta eu querer aprender a Bíblia inteira através de homem, se o Espírito Santo não nos ensinar. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e rompiam-se as redes. Né? Quando você obedece à palavra de Deus, você vê a sua vida florescer, dar tudo certo. Isso quando você obedece à palavra de Deus. E em Jeremias, vamos ver que Jeremias, o profeta Jeremias, isso aqui é Velho Testamento de Jeremias, né? Vamos ler aqui para quê? Para nós tirar metas daqui para nossas vidas? Não. Nós vamos ler isso aqui para conhecer como história, né? Como história. E em Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? Né? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Por isso, e nessa palavra, o que é que essa palavra vai nos trazer? Vamos ler o versículo 12 logo também. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para ela se cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela. Aí chega o camarada, de noite ele tem perturbações de todas as diversidades, né? Isso é comum na vida de todos nós. Temos esse tipo de sonho, de perturbação. Eu costumo falar que é perturbação, né? Porque às vezes você sonha com cada besteira na sua vida, são coisas sem sentido. Aí o camarada tem esse tipo de perturbações, aí leva para a igreja. Chega lá na igreja, diz que Deus falou com ele. Não, Deus não falou com você. Você teve perturbação noturna. E as perturbações nós não devemos levar para dentro da igreja. Você pode até contar como um sonho a seu amigo, a sua amiga. Contar como um sonho, mas não como meta. Né? Porque eles sonham essas besteiras, essas perturbações, e levam como meta para dentro da igreja. É por isso que eu li essa passagem de Jeremias. E lá vamos ler o Salmo de Jeremias. Em Salmo também tem outra passagem legal para nós refletir, não tirar como metas,
mas refletir. Salmo 138. No Salmo 138, no versículo 1 e 2. Rendei-te-ei graças. Isso já é Davi, né? Nós não podemos tirar a meta somente daqui, porque isso aqui era lei, Davi vivia na lei. Então é bom nós conhecermos, nós temos que conhecer a história, para que nós não venha cair no mesmo conto do vigário. Rendei-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo. Olha o que Davi escreveu aqui, as palavras de Davi. Prostrar-me-ei, é essa a chave do que nós queremos, o entendimento que nós queremos entender, né? O que eu acabei de falar. Nós lemos o Velho Testamento não para tirar meta para nossas vidas, mas para tirar o quê? Conhecimento. Davi, no tempo de Davi aqui, tinha um templo. Por isso que está dizendo, prostrar-me-ei, ele ia no templo, né? Para o teu santo templo. Hoje, quem é o templo hoje? Somos nós. O templo hoje não é mais o templo de Salomão. Aquilo lá é uma profanação. Aquilo lá não é templo de Salomão, é templo de profanação. Porque o templo de Deus hoje somos nós. Então, é preciso que nós entendamos que no tempo de Davi, ele ia no templo, existia o templo, mas Deus derrubou o templo em Jerusalém, pôs fogo, acabou com o sacerdote, acabou com tudo. Então, nós temos que entender o tempo da palavra. Então, no tempo desta palavra, existia o templo. Davi ia lá no templo, né? Mas hoje, quem é o templo? Somos nós. Então, são histórias que nós temos que conhecer, para que nós não saiamos da nossa casa dizendo que vamos para o templo de Salomão, lá no Brás, que é a casa do Senhor. Chega lá, está lá a casa do Senhor. Não, a casa do Senhor somos nós. Se nós não tivéssemos entendimento, meus amados, nós vamos viver eternamente enganados até a nossa morte. E isso é muito ruim. E voltando um pouco mais atrás, no Salmo 66, perdão, Salmo 66 não, lá na frente é Isaías. Isaías 66, também é para o nosso conhecimento, né, para pegar metas aqui. Isaías 66, 1 e 2 também. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Por isso, o quê? Por isso que essa terra não pode acabar. Como os crentes estão esperando essa terra acabar. Como que Deus vai acabar, vai tirar o estrado dos pés dele? Meus amados, é para isso que serve o Velho Testamento. Nós aprender a história no seu tempo. Quando nós lemos a Bíblia no seu tempo, nós temos entendimento, né? Assim diz o Senhor, o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Para um Deus que está sentado lá no céu e os pés dele estão aqui na terra. Ele está dizendo, através do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, que casa edificarei para mim, vocês? Que casa? O templo de Salomão é a minha casa? Lá a casa de... Vamos para a casa de Deus. Para onde nós vamos? Lá para o templo de Salomão. Meus amados, e eles leem isso aqui, porque isso aqui não está trancado de 7 chaves. Por isso que eu falei no vídeo passado, Deus não tem ninguém como inocente. Por quê?
Você pode ser inocente perante mim. Eu vejo, eu consigo entender a sua inocência. Mas Deus não tem você como inocente. Se você lê a mesma palavra que eu estou lendo, como que ele vai te ter como inocente se você está lendo a mesma palavra que eu estou lendo? Então eu posso até entender como ser humano, como carne. Mas Deus ele não vai te ter como inocente, porque a palavra está aberta aqui para todos. Não tem diferença. Né? Estrada dos meus pés. Que casa me edificarei? Vós, que casa? Ah, vamos construir aqui a casa de Deus. Aí chama, convoca o pessoal, constrói. Agora é a casa de Deus, joga um óleo lá. A casa do Senhor. Meus amados, isso é uma profanação. Né? Que casa me edificareis? Cadê? Está aqui. Me edificareis vós. E qual é o lugar do meu repouso? Vocês construíram a casa para mim? Que casa vocês construíram para mim? Onde é a cama? O repouso, né? Quer dizer cama. Onde eu vou dormir? Para um Deus que está sentado no céu, e os pés estão na terra. Qual será a cama dele? Que casa é essa? Meus amados, é por isso que eu falo para vocês, Velho Testamento nós temos que ler sim, mas para entendimento. Não tirar metas daqui para a nossa vida. Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abandonado, o aflito e o abatido de espírito, e que treme a minha palavra. É para esse homem que eu olho, aquele que conhece que ele é a minha casa, que eu estou nele. Para aqueles que vão buscar eu lá no templo, eu não estou nele. Meus amados, a palavra é clara, eu não estou nele. Porque a palavra está dizendo aqui, está explicando. Não tem segredo a palavra de Deus. Né? Abra sua Bíblia lá em Tito. Capítulo 1, versículo do 7 ao 9. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. O que é a palavra do grego? O que é a palavra bispo? O que quer dizer a palavra bispo? Bispo quer dizer uma pessoa cheia do poder de Deus. O bispo quer dizer uma palavra, o bispo quer dizer uma pessoa que fiscaliza. Então, bispo, do grego biscopato, acho que é isso, me corrija aí se eu estiver errado. Acho que é biscopato, né? Que dão a palavra disso aqui. Então, o bispo que está aqui é uma pessoa que fiscaliza, organiza, né? Põe isso aqui, ali, é assim, é desse jeito. Não é uma pessoa cheia do poder, do que a igreja que não tem o conhecimento da palavra, idolatra essas pessoas. O meu bispo, a reunião, hoje vamos todo mundo para a igreja porque o bispo vem para a igreja. Não.
fazendo do homem, dando poderes ao homem, aonde não tem poder, que é o homem. Essa é a função do bispo, fiscalizar, organizar. Não é que um homem cheio do poder de Deus, que faz milagre, não é. Então nós temos que entender a palavra de Deus, né? Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, né? Fiscalizar e ordenar, e ordeneiro, pôr as coisas em ordem, organizar, né? De organização, não de poder. Dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso. Pronto. Cobiçoso, não cobiçoso. E como é que nós temos de bispo aí, ó, que cobiçou o dinheiro da igreja para eles se enriquecerem? Estamos assim, ó, de bispo desse jeito. Não cobiçoso, de torpe ganância, porque a ganância deles não tem fim. São cães gulosos. 8, vamos ler até o 8, né? 8, até o 9. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, né? Aonde você vê um bispo justo? Toma o dinheiro do povo, inventa campanha para tomar dinheiro do povo. Justo, piedoso, que tenha domínio de si. 9. Apegado à palavra fiel. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, né, pelo reto ensino, né, como para convencer os que a contradizem. Mas o convencer deles aqui é pegar dinheiro do povo, de dinheiro para eles. E dizendo que é poderoso. É intercessor de Deus. Meus amados. E para nós continuar, abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, 15 e 16. E já passamos de uma hora. 15 e 16. Versículo 15. E despojando vamos começar do 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Cancelou ou não cancelou? Cancelou. O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenância. Dízimo é ordenança? É. Ordenância, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, não deixou nada, inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados que mandavam. Esse principado não é demônio que nem pega os evangélicos, é os que mandavam, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 16. Ninguém vos julgue por causa de comida, né, e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. O povo lê isso aqui, eu não sei o que passa na mente desse povo. Ou sábado. Então, meus amados, é coisas do Evangelho que nós já lemos no começo. Esse poder, esse entendimento do Evangelho, Deus não permite a pessoa que está no velho, porque o velho acabou. Então a pessoa que está no velho vive enganada de coisas passadas que não servem mais. Hebreus, tem umas 4 passagens aqui. Hebreus no capítulo 4,
Hebreus capítulo 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas qual é a palavra de Deus viva e eficaz? O Evangelho. A outra foi inutilizada. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que a espada, do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, esta palavra, o Evangelho de Cristo, é ela que traz essa revelação. O que é espírito, o que é alma, né? Medula, o que é tudo. Então, a palavra vai revelando tudo. Então, o que é que ela nos revela? Que o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta a Deus. Aqui não fala de alma que vai salvar. Não. Só fala de 2 coisas. A carne que volta ao pó e o espírito volta a Deus. Por quê? A alma já está em volta da carne. A alma faz parte da carne. Não tem salvação para a carne, para a alma. A alma é o que alimenta a carne. A alma não alimenta o espírito. O espírito sim é que alimenta a carne, a alma, né? Dá vida à alma, e a alma dá vida à carne. Destruir as pessoas aqui onde nós paramos. Discernir os pensamentos, né? Discernir os pensamentos e propósitos do coração. 13. Vamos ler o 13? Vamos ler o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Por isso que eu falo para você, Deus não tem ninguém como inocente, porque as coisas estão descobertas. Você só não foi descoberto para você ainda porque você está no engano. Você primeiro tem que sair do engano. Descoberta. E patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Aquele de quem temos de prestar conta. Vamos falar em Jeremias. Bota não, nós já lemos. Nós lemos Jeremias capítulo 1. Bota Jeremias capítulo 23. Capítulo 23, versículo 28 ao 32. Versículo 28. O profeta que tem sonho, né, que eu comentei agora há pouco, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Não chegar para a igreja e dizer, ei, que Deus falou, que Deus me disse. Deus não fez isso. Conte as suas perturbações a quem você quer, mas conte como sonho. Né? Conte como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Com verdade. Que tem a palha com o trigo. Que tem o espírito com a carne. Que tem suas perturbações com a palavra de Deus. Tem nada a ver. Diz o Senhor. 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas. Eis que eu sou contra esses profetas, que diz o Senhor. Esse profeta diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31.
eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que prega a sua própria palavra, fica pregando sonho ou inventa a sua própria palavra e afirma, ele disse, ei, Deus me disse que você vai ganhar na loteria esportiva. Deus me disse o que, desgraçado? Se tu falar isso na minha frente, a escada dá uma de direita e de esquerda na tua cara, pra você tomar vergonha e parar de mentir. Deus não te disse nada. Deus afirma, ele disse, né? 32, vamos ler até o 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos. Como é que nós temos um profeta dizendo que sonhou de noite, Deus apareceu para eles? Ele não fala que sonhou, ele fala que Deus apareceu para eles. Mentira. Profetiza sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta, né? E com as suas mentiras, leviandade, faz errar o meu povo. Pronto, tá aí. Aí matou a charada. Faz errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito, né? Não lhe dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então tá aí, ó, um monte de profeta, né, que não recebeu nada de Deus, não traz proveito nenhum para a igreja, não traz proveito nenhum. Então aí, a igreja dando crédito a esses caras. Volta lá em Hebreus, 3 passagens rápidas aqui, para nós encerrar. Em Hebreus 4, capítulo 12, 13, não, esse aqui nós já lemos, né? Hebreus 4, nós lemos 12 e 13, agora é 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque naquela época, nós temos que ler a palavra no seu tempo. Paulo, na transição da lei, com todo o povo, assim como todo o povo estava, né, na transição da lei, pregando graça, mas tinha que obedecer alguns pontos da lei, né? Por exemplo, eu sou contra tudo que o STF está fazendo, mas eu tenho que obedecer, porque é a lei. Então era isso que estava acontecendo. Paulo pregando graça, mas não podia viver 100% graça por conta da lei que ainda operava, né? É o que diz aqui temos, portanto, que sendo nós deixada a promessa, a graça, né? A promessa de entrar em descanso de Deus, quem vive em graça entrou no descanso de Deus. Agora quem vive na lei está na luta para ele. Briga com Satanás toda hora. Descanso de Deus. Suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Será que nós falhamos? Mas não é que eles tinham falhado. É porque estava na transição da lei. Tinha que obedecer alguns pontos da lei. Falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles. Como se deu com eles. Quem é esse eles? Pedro, Tiago e João. Se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. A palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Pela fé. Naqueles que ouviram. Vamos ler o 3, não. Em 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, um versículo só. Ora, outra razão ainda temos nós, para insensatamente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, e que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, porque a igreja hoje está atrás de palavras de homens, eles não querem saber do evangelho, palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós os que crê. Então, o evangelho opera na vida daquele que crê. Se você não crê no evangelho e vai atrás de coisas vencidas, palavras que não servem mais, não valem mais, como você vai ter o poder de Deus, né? E para nós fechar hoje com todas as fotos de bênção, né? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, para nós fechar. E depois eu vou voltar no vídeo, em outro vídeo, num vídeo separado, vou pregar cantando. Uma música pregando cantando. Atos dos Apóstolos, 14, versículo do 9 ao 12, para nós encerrar. Vou começar do 8, para não ficar solto aqui. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado. Eu já falei várias vezes desse homem aqui, né? Era um homem que ia buscar uma coisa, o cara ele não podia. Ele não tinha, a fé dele não estava operando, não estava dando para isso. Ele estava esperando que alguém fizesse por ele. Vamos ler a história, vamos ler. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Então, um homem que já nasceu com defeito físico, o qual jamais puderam andar. 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, então o homem tinha fé para ser curado, mas não estava pondo o que? Na prática. Porque todos nós hoje, nós temos fé porque Deus repartiu para todos, porções iguais para todos. A diferença é que uns põem na prática, pratica a fé, outros escondem dentro de si. Para ser curado. 10. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Meus amados, esta passagem aqui fala de Paulo, desse milagre que Paulo fez, né? Como nós temos que ler a palavra no seu tempo, nós temos que ver aqui o tempo da expansão do Evangelho. O Evangelho precisava ser pregado com poder, para que o povo entendesse que realmente era de Deus aquilo que os apóstolos pregavam. Então, hoje já é diferente. Porque hoje Deus está em nós, está em todos nós. Então nós não precisamos que homem ponha a mão na sua cabeça, ponha a mão na minha cabeça, porque Deus já está em mim. Se eu tenho Deus em mim, que mão pode ainda fazer algo por mim? Nenhum. Se eu já tenho Deus em mim, é essa a diferença. Nós temos que ler a Bíblia no tempo e ver por que Paulo fez esse milagre. Tinha necessidade de milagres entre os apóstolos.
para conhecimento do Evangelho, né? Da mudança, dessa transição da lei para a graça. Possuía fé para ser curado, disse-lhe alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Saltou e andava. 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em línguas licanônicas, dizendo: os deuses, os deuses em forma de homens, porque a crença deles era em ídolos, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, meus amados, nós temos que conhecer, ler a palavra no seu tempo, tanto no Velho Testamento, ver no seu tempo. Quando nós lemos a palavra no seu tempo, nós vemos que o texto do Testamento só ficou histórico. E vemos também aqui no Novo Testamento que a maior parte do Novo Testamento é história também, já coisas que passou. É coisas que passou. Nós não temos que nós temos que entender o que Paulo pregava, o que ele vivia. Ele vivia num tempo que, por exemplo, não tinha um celular para filmar, não tinha terno, era a roupa de Paulo, era um avental. Então nós temos que ler a palavra no seu tempo, entender como aquele povo vivia, os costumes daquele povo, para nós começar a entender o que é a palavra. Meus amados, esta palavra trouxe para mim grande conhecimento, entendimento, e eu creio que ela trouxe para você também, você que ouviu esta palavra do começo ao fim, lhe trouxe também entendimento. Trazendo entendimento, nos liberta do engano, nos salva, não para a salvação eterna, mas salva, porque eternamente nós já estamos salvos. O que salva é o Espírito, ele volta para onde ele veio. Nós precisamos ser salvos aqui, o quê? Dos lobos, do engano, para que nós nos fiquemos sustentando cães gulosos aí, e fazendo eles enriqueceres em nome de Deus. É para isso que serve a palavra, é desse salvamento que nós precisamos. Amém? Então, meus amados, receba esta palavra e com o poder desta palavra eu abençoo a todos vocês, em toda a área das suas vidas. Amém? Fica em paz, paz eterna a todos nós e até o nosso próximo encontro.